E aí vamos dar continuidade ao vídeo da aula anterior. Então hoje a gente vai estudar os volumes dos prismas, das pirâmides, dos cilindros e dos cones. Bora lá? Vamos separar o volume em prismas e pirâmides. Vamos imaginar os prismas como sendo uma região plana, repetida inúmeras vezes até que ela tenha uma altura. Por exemplo, imaginem um prisma de base retangular. Deixa eu tentar desenhar aqui o menos feio possível. Esse prisma são diversos retângulos sobrepostos até que eu consiga formar uma altura. Imaginem uma resma de papel. Então, eu tenho várias folhinhas daquelas retangulares empilhadas até que elas tenham altura. Isso a gente pode chamar de prisma. O cilindro é um tipo de prisma em que essa base ela é circular. Então, é um tipo de prisma que a gente tem um círculo sendo sobreposto até formar uma altura. O raciocínio é o mesmo. Então, se eu tenho várias bases, o volume seria somar essas bases várias vezes, até que a gente consiga encontrar a sua altura. Então, eu vou somar essa base a quantidade de vezes que a altura dá. Então, o volume seria a multiplicação da área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base vai ser mudada de acordo com a região que forma a base. Então, se essa região for um retângulo, a área da base vai ser base vezes altura. Se essa região for um triângulo, a área da base, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um triângulo, um prisma triangular. A área da base vai ser a área do triângulo. Se essa região for uma circunferência, um círculo, a área da base vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, prismas e cilindros o volume de prismas e cilindros é calculado através da multiplicação da área da base, e a base ela vai ser observada através de qual forma geométrica for utilizada na questão, vezes a sua altura. Então, a base, ela pode ser um paralelogramo, ela pode ser um trapézio, um losango, ela pode ser um triângulo, ela pode ser um círculo, como podem ser também outros tipos de polígonos, como o pentágono, o hexágono, o heptágono, tá bom? Mas aí esses a gente vê numa próxima aula, porque eles são um pouco mais diferenciados, são mais importantes, digamos assim, tá bom? Esses que estamos vendo nessa aula são mais comuns, tá certo? E para finalizar a aula, o volume de pirâmides e cones. Pirâmides, tá vendo que no prisma eles têm duas bases, uma em cima e uma embaixo, né? Uma em cima e uma embaixo. No caso das pirâmides, a gente não tem duas bases, a gente tem só uma. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma pirâmide de base retangular. Se vocês virem um experimento, vou ver se eu encontro um vídeo e coloco aqui na descrição. Se vocês virem um experimento, vocês vão ver que em um prisma da mesma base da pirâmide, tá? Cabem 3 pirâmides. Então, para calcular o volume da pirâmide, de uma pirâmide, eu preciso pegar o volume de uma pirâmide, eu preciso pegar o volume do prisma e dividir por 3, para calcular o volume de uma única pirâmide. Então, o volume das pirâmides será o volume do prisma, que é dado pela área da base vezes a altura, dividido por 3. No caso do cone, o cone é uma espécie de pirâmide em que a sua base é uma circunferência, um círculo. Então, o volume desse cone vai seguir o mesmo princípio. Vai ser a área da base vezes a altura, que é uma circunferência, um círculo, e dividir por 3. Então, os cones e as pirâmides, eles têm o mesmo princípio. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Caso tenha ficado alguma dúvida, lembrem-se que na aula anterior eu explico um pouco sobre as áreas que a gente comentou aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas e comenta aqui embaixo caso tenha ficado alguma dúvida que eu vou responder vocês. Um beijo!